Vamos falar sobre um dos conceitos mais fundamentais da programação, o conceito de função. Função permite você juntar um pequeno pedaço de código, um pequeno trecho de código e executar a hora que você quiser, em vários lugares diferentes. Vamos ver então um exemplo de problema que função resolve. Vamos declarar três variáveis aqui. Eu vou declarar três variáveis representando três nomes de pessoa. Eu vou colocar aqui, sei lá, José. Pessoa 2, vou colocar Maria, eu escrevi errado, porque eu não consigo digitar. E eu vou copiar e colar aqui para fazer o terceiro, que eu vou chamar de Fabiana, com dois N's, e Y, e dois B's. Fabiana. Beleza. Digamos que nós queremos dar um olá para cada uma dessas pessoas. A gente já sabe fazer isso com console log. Eu posso escrever olá e somar com o nome da pessoa 1, por exemplo. Pessoa 1. Se eu clicar em run, ele vai falar olá. Ops. Pessoa 2 já existe. Esqueci de trocar o nome aqui. Coloquei pessoa 3 agora. Olá, José. Vamos dizer que a gente quer dar um olá para cada uma dessas pessoas. E a gente faz assim. Opa, pessoa 2, pessoa 3. Beleza, o nosso código está aqui. Claro que esse aqui é um exemplo de código pequeno, mas imagina que um código muito maior, você poderia ter essa operação de dizer olá para alguém em vários lugares diferentes. Vamos supor que você quer mudar, você não quer mais dizer olá, você quer dizer oi. Você vai precisar mudar aqui e em outros dois lugares. E se você tivesse vários outros lugares do seu código dizendo olá para pessoas, você teria que mudar em cada um deles, potencialmente em vários arquivos, e é bem possível que você esqueça. E algum deles fique com código antigo, ou com algoritmo antigo, e fique errado. Esse é um dos problemas, né, que função resolve, talvez o principal deles. Uma função permite você executar o mesmo pedaço de código com valores diferentes. Então, isso aqui é um console log com oi mais um valor diferente de cada vez. Funções vão permitir que a gente faça exatamente isso. Vamos ver então um exemplo. Eu vou deletar isso aqui. Eu vou guardar isso aqui para depois, tá? Esse console log. Da mesma forma que a gente declara variáveis usando let, a gente também consegue fazer algo parecido com funções, só que em vez de let, a gente escreve function. Uma palavra bem maior. Tá azul aqui porque, né, é uma palavra reservada. E você coloca depois o nome da função. Da mesma forma que a variável você coloca let e o nome, a função você coloca function e o nome. Eu vou chamar ela de salda pessoa. A gente vai começar a escrever nomes de variáveis e de funções em camel case. Camel case consiste em você colocar a primeira letra maiúscula para cada nova palavra que aparece. Então, salda é uma palavra, pessoa é a segunda palavra, a primeira letra fica maiúscula, dessa forma fica mais fácil de ler, tá? Beleza, isso é só um detalhe, nada demais. Agora a gente tem uma função aqui declarada e a gente precisa colocar parênteses. Esses parênteses são importantes porque depois a gente vai ver que dá para receber argumentos. Mas por enquanto só saiba que é necessário colocar parênteses aqui. Depois, assim como o if, você abre chaves e então você tem um corpo de função aqui. Exatamente igual ao if, isso aqui é um trecho de código. Só que no if, esse trecho de código só é executado caso uma condição seja verdadeira. No caso da função, eu vou colocar um console.log aqui, executei. Esse trecho só vai ser executado caso você chame essa função. Então vou dar run. Ele deu oi José aqui, mas ele não chamou esse executei. Vamos ver o que o JavaScript está fazendo. Lembrando que ele executa linha por linha. Nas linhas 2 a 4 ele está declarando as variáveis, na linha 6 ele declara essa função com este corpo. Então quando você faz isso aqui, o JavaScript fala, beleza, existe uma função chamada salda pessoa, eu vou guardar ela aqui na memória, quando você precisar dela é só chamar que ela existe. Como que eu faço para chamar essa função, para executar este corpo de código em algum momento que eu quiser? E para fazer isso, eu simplesmente escrevo o nome da função e chamo parênteses de novo. Essa é a sintaxe. Agora, na linha 10, o JavaScript vai pegar este trecho de código e vai executar. Exatamente como se eu estivesse dando Ctrl+C disso aqui e dando Ctrl+V aqui. Tá? Exatamente a mesma coisa. Então, vou colocar um run.
Executei. Apareceu aqui o executei. E o Olá José também está aqui embaixo. Eu vou comentar esse Olá José para ele não ficar aparecendo o tempo todo. Legal, e a gente pode chamar esse trecho de código a hora que a gente quiser, quantas vezes a gente quiser, em qualquer lugar desse arquivo que a gente está. Isso aqui a gente está editando um arquivo, né, de texto. Executei, executei, executei. 3 vezes. Ele deu Ctrl+C, Ctrl+V aqui 3 vezes. Mais ou menos isso. Agora eu vou falar o seguinte. Funções, no geral, tem 4 partes. Um nome. Nem toda função tem nome, tá? É possível não ter nome, a gente vai ver isso no futuro. É chamada de função anônima, mas por enquanto pra gente função tem nome. Ela tem argumentos. A gente já vai ver o que é. Ela tem um corpo e ela tem o valor de retorno. No momento, essa função ela tem um nome, ela não tem nenhum argumento e nem o valor de retorno, mas ela tem um corpo. Ela só tem um nome e um corpo. Vamos ver como funcionam argumentos. Vamos supor que a gente quer usar esse console log aqui, dentro dessa função, para poder dar oi para pessoas diferentes. A gente pode receber qual o nome da pessoa que a gente deve dar oi como argumento. Basta colocar entre esses parênteses o nome desse argumento. E o que o JavaScript vai fazer vai ser criar uma nova variável, assim como o let, tá? Essa é uma outra forma de se criar, entre aspas, variáveis, mas o JavaScript vai criar para você, com esse nome. Esse é o nome dessa nova variável, e o nome é nome. Eu vou usar este nome aqui. Beleza, se eu der run, ele vai chamar oi undefined 3 vezes. Por quê? Nome não tem nenhum valor dentro dele. A gente não colocou nenhum valor dentro dele, porque este valor é definido no momento que você chama a função. Eu estou chamando ela aqui, e aqui e aqui. Eu posso passar um nome aqui. Eu vou colocar, sei lá, Harry Potter. Pronto. No primeiro eu passei Harry Potter, então apareceu Harry Potter aqui. No segundo e no terceiro ainda está undefined, porque a gente não passou nenhum argumento. Então o valor que você coloca entre chaves aqui, ele vem parar aqui pra gente. A gente pode usar ele do jeito que a gente quiser. Então a gente pode usar isso para poder chamar pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3, aqui e aqui, para poder fazer aquele mesmo código de antes. Porém, agora se eu quiser alterar a saudação, eu só preciso fazer isso em um lugar. Olá. Vou mudar de volta para olá. Legal. E agora eu mudei esse trecho de código em todos os lugares em que ele vai ser executado. Esse é o poder básico, digamos assim, de uma função. Neste exemplo, a gente está recebendo um argumento. Argumento é o nome desses parâmetros, desses valores, ou melhor, dessas variáveis que função tem e que pode ou não ter um valor dentro dela. Como a gente viu, a variável aqui também pode estar vazia. A gente pode separar os argumentos por vírgula. Eu vou colocar um outro argumento como o primeiro argumento e vou chamar de saudação. Então a gente vai receber saudação e nome. E com saudação, eu vou colocar a saudação aqui e somar apenas com vírgula espaço. Vamos ver o que acontece se a gente executar agora. De novo, o primeiro argumento é saudação. Eu estou passando ele aqui. Mas eu não estou passando o segundo argumento, então ele fica undefined. Eu estou usando o nome como saudação e não tem nenhum nome, então fica undefined. Eu preciso colocar uma saudação aqui, por exemplo, olá. Ou então, oi. Ou então, fala. E se eu executar, olá, José, oi, Maria, fala, Fabiana. Este valor veio parar como este valor, quando eu executei a função aqui, e este valor veio parar como este aqui, quando eu executei essa função aqui. Ou melhor, né, esse aqui é um valor e esse aqui é uma variável. E no caso eu estou pegando este valor aqui que está dentro dessa variável. Beleza? Isso são argumentos, e você pode ter mais argumentos aqui, tá? Outros argumentos, não tem problema, você pode ter vários. Agora vamos falar de valor de retorno. Dentro de uma função, a qualquer momento você pode escrever a palavra return. Isso pode ser a última coisa que você faz na função, porque depois do return, não adianta colocar mais nada, porque não vai ser executado. A função vai parar de executar aqui e ela vai retornar um valor. Vamos calcular um valor para ser retornado aqui. Eu vou chamar ele de resultado e vou tirar esse console log daqui.
e vou escrever return, que em inglês significa retorne, resultado. Como que isso funciona? Eu estou criando uma nova variável, estou concatenando alguns valores aqui de string e estou retornando isso. Significa, vamos executar para ver o que está acontecendo, não acontece nada no console. No entanto, a gente pode acessar o valor retornado pela função fora dela, no lugar onde ela está sendo executada. Como assim? Eu vou tirar esses dois aqui. Vou escrever let retorno de função. Vou colocar só retorno. Vou colocar console.log retorno. Run. Olá, José. Por quê? Aqui nós construímos o resultado e retornamos ele. Quando você faz isso, ele é retornado pela função e a gente pode colocar isso dentro de uma variável. Aí dá para ver uma outra utilidade da função, que é executar um trecho de código para calcular um valor específico, para produzir um valor específico com qualquer lógica que você quiser. Então você retorna esse valor para ser usado fora da função, que é o que eu fiz aqui. Lembrando, por exemplo, que variável é como se você tivesse o valor no lugar dela. Então eu posso simplesmente dar Ctrl C nisso aqui, e dar Ctrl V aqui, e poupar uma variável aqui fora. É só para a gente ver uma alternativa, tá? Eu acho sempre importante a gente explorando alternativas e outras possibilidades. E o resultado é o mesmo. O que o JavaScript vai fazer? Aqui ele declara a função, guarda ela lá para quando você precisar. E aqui ele vai tentar chamar o console.log, porém, dentro tem uma função. Então ele vai chamar essa função primeiro, porque ele precisa saber qual o valor que essa função retorna. Então ele vai lá, chama a função com este e este parâmetro. Aí ele vai executar esse trecho de código aqui, nesse lugar, porém usando esses dois valores dentro dele, e vai retornar o resultado aqui pra gente. E aí sim o console.log vai usar este resultado retornado. Legal, eu posso até deletar essas pessoas aqui, que elas não vão ser mais usadas, e colocar aqui um valor direto. Denis. Pronto. Olá, Denis. Legal, a gente já viu as 4 partes da função: nome, argumentos, corpo e valor de retorno. A gente nem precisa colocar uma variável aqui, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Que no caso essa função ela vai ficar ainda mais simples, digamos assim. Ela simplesmente retorna o valor. Agora eu preciso falar de uma coisa chamada escopo. Escopo pode ficar até um pouco complicado, a gente vai aprofundando com o tempo, mas vamos olhar um conceito básico de escopo, que é o seguinte: eu vou voltar essa variável resultado para cá, porque a gente vai tentar acessar ela do lado de fora da função. Resultado. Deixa eu retornar resultado aqui, em vez de retornar o valor calculado. Beleza, dentro da função a gente está declarando essa variável e eu estou tentando acessar ela fora da variável, fora das chaves, fora do corpo dessa função. Vou executar, deu erro, resultado não é definido. Essa variável resultado ela só existe, ela só é encontrada, ela só pode ser usada dentro do corpo dessa função, que a gente chama isso de escopo. O corpo dessa função é delimitado por chaves, é para isso que servem as chaves. O if funciona da mesma forma. Se você usar let e declarar uma variável dentro do if com let, você não pode acessar essa variável fora das chaves do if. Esse é o papel das chaves, delimitar um corpo de código em que tem um escopo lá dentro. Porém, o contrário não é verdade. Deixa eu colocar resultado aqui. Eu vou só declarar a variável e a gente vai usar ela aqui dentro. Ó. Sem declarar de novo, a gente vai usar ela. Beleza? Dá run. O código funciona normalmente. Porém, resultado é undefined porque eu nunca chamei a função. O que é interessante. Eu vou chamar essa função sauda pessoa. Esqueci de chamar por alguma razão. Olá. Denis de novo. Beleza? Run. Olá, Denis. Nesse caso, a gente está ignorando o retorno, tá? A gente está ignorando o retorno. Então, vou tirar o retorno para ficar mais simples o nosso código. Olá, Denis. Essa variável está por fora desse escopo, por fora dessas chaves, e, portanto, ela existe dentro das chaves. Então, a regra é essa. Se está dentro das chaves, não pode ser acessado fora das chaves. Porém, se está fora dessas chaves, aí pode ser acessado na parte de dentro das chaves. No geral, é isso. Se isso aqui estiver meio confuso, para olhar linha por linha o que está acontecendo. Declara a variável, declara a função, executa a função, e quando ele executa a função, o que ele faz é mudar o valor dessa variável, aqui, nessa linha, ele executa esse trecho de código e, portanto, altera o valor dessa variável, e depois nós damos console.log no valor resultante. Olá, Denis.
Legal, eu vou mudar isso aqui para ser uma função de retorno. Aqui. E eu vou deletar isso aqui e nós vamos ver alguns exercícios agora mesmo para a gente ir praticando, beleza? Então vamos lá. Exercício número 1. Crie uma função que receba dois números como argumento e retorne a soma desses números. Agora você deve pausar o vídeo para tentar você mesmo. É bem simples, então eu imagino que você consiga só vendo esse exemplo aqui. Beleza, imagino que você já despausou, porque você quer saber a resposta. Vamos fazer a resposta aqui. Vou criar um function, vou chamar de soma. Vou pegar número 1 e número 2 como parâmetros. Não esqueça que tem que abrir chaves. Eu simplesmente vou dar return, porque ele quer que eu retorne o resultado. E vou colocar número 1 mais número 2. Simples assim. Bem parecido, basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui. Só que aqui a gente faz com texto, né? Fazendo concatenação. E aqui a gente vai fazer com números, fazendo soma. E vamos testar isso. Vamos usar, eu vou criar uma variável chamada resultado. E vou fazer a soma de 5 e 7. Deve dar 12. Console.log resultado. Ok? Vamos ver. O JavaScript vai declarar essa função e aqui ele vai dar um console.log no resultado de 5 mais 7, que vai dar 12. 12. Legal. Exercício resolvido, mas lembrando que a gente pode substituir essa variável pelo conteúdo aqui, pela chamada da função, que vai retornar a mesma coisa aqui, tá? É só para a gente ver uma forma diferente e se acostumando com várias formas de fazer a mesma coisa. 12 igual. Vou fazer um novo exercício e para isso eu vou deletar esse console. Vamos lá. Crie uma função que repita 3 vezes um texto passado como argumento, vou colocar no console. Então você pode pausar o vídeo para tentar por conta própria. E agora eu vou mostrar a minha solução aqui, rapidão. Então eu vou chamar ela de function, repete 3 vezes. Vou criar um corpo aqui. Agora eu vou receber um texto como argumento, eu vou chamar de texto. E vou colocar no console esse texto 3 vezes. 1, 2, 3. Vou chamar a minha função aqui. Beleza, vou chamar aqui e vou passar o texto repita-me 3 vezes. E clicar em Run. Repita-me 3 vezes, repita-me 3 vezes, repita-me 3 vezes. Legal, nossa função está funcionando. Eu vou deletar essa chamada de função para fazer mais um exercício para vocês. Exercício 3. Crie uma função que receba dois números e mostre no console os dois, mas em ordem crescente. Então a gente vai colocar o menor e depois o maior no console. Pausa para tentar por conta própria. E agora eu vou mostrar a minha solução. Vamos lá. Function, ordem crescente. Vou colocar número 1 e número 2. Eu escrevi number em vez de número. Aqui. Criar um corpo de função. Agora eu vou fazer o seguinte. Se número 1 for maior, eu vou colocar menor, né, que número 2. Aí a gente quer colocar no console número 1 e depois número 2. Console.log. Eu vou colocar número 1 aqui. E vou copiar esse console para colocar o número 2. Se não, eu vou fazer o contrário. Eu vou copiar esse código para poder ter o exemplo e vou só inverter o número 2 com o número 1 aqui. Legal. Se o número 1 for menor, mostra ele primeiro. Se não, se o número 2 for menor, mostra ele primeiro. Mas se os dois forem iguais, eu estou mostrando o número 2 primeiro, mas não faz diferença, né? Afinal de contas, eles são iguais. Ninguém nunca vai saber qual que era o que estava em qual variável. Então eu vou escrever aqui ordem crescente e vou colocar meus números aqui, por exemplo, 5 e 9. Ele tem que mostrar 5 depois 9. 5 e 9. Se eu colocar 10 e 9, ele tem que mostrar 9 depois 10. Legal. Se eu colocar 10 e 10, ele vai mostrar 10 e 10 e tá tudo bem. Funcionou. Vamos lá. O último exercício agora, eu vou escrever ele e já volto. Exercício 4. Crie uma função que receba um número maior que 0 como parâmetro e mostre no console uma contagem regressiva deste número até 0. Este exercício usa um conceito avançado de programação, avançado assim, perto do que a gente sabe até agora, chamado recursão. Então, se você não quiser parar para tentar sozinho, não precisa. Eu vou mostrar a solução e vai ser muito interessante você já ver a solução eu fazendo, não precisa tentar fazer se você é mesmo iniciante, está fazendo isso aqui tudo do zero, tá? Então vamos lá. Eu vou criar essa função chamada contagem regressiva. Ela vai receber um número como argumento. Vou chamar ele de número, abrir um corpo de função.
Primeira coisa, ele quer que mostre no console uma contagem deste número até 0. Por exemplo, se eu coloco 5, ele vai mostrar 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, depois 0. Então eu vou colocar aqui console.log do número, primeira coisa que eu vou fazer. Afinal de contas, se eu colocar 5 aqui, o primeiro número que eu quero colocar no terminal é 5, que eu quero logar, usar o log para pôr no terminal. Agora eu preciso colocar um número menor, um número menor, um número menor, até dar 0. Não tem como eu fazer isso aqui, porque eu não sei qual que é o número aqui. Eu não sei qual que é o valor que vai ser passado como argumento para essa função, então não adianta eu colocar número menos 1 aqui, depois número menos 2, não sei o quê, porque eu teria que adivinhar qual o número que foi passado como argumento. Por exemplo, esse código aqui, no momento, funciona se eu colocar o número 2, eu acho, ou o número 1, né? Acho que é o número 1. Vamos tentar o número 1. 1 e 0. Funciona com o número 1. Se eu quiser que funcione com o número 2, eu tenho que vir aqui e fazer isso aqui. Aí funciona com o número 2. 2, 1, 0. O que a gente vai fazer então? O pulo do gato aqui é que eu posso acessar essa função dentro do corpo dela mesma. Eu posso chamar essa função dentro do próprio corpo dela. Mas, antes de fazer isso, eu vou verificar se o número é maior que 0. Número. Aí eu posso chamar ela mesma aqui. Tá? Para fazer esse tipo de coisa, chamar uma função dentro dela mesma, é necessário que você tenha uma condição para parar isso em algum momento. Senão você vai chamar ela dentro dela mesma infinitamente e o seu código vai quebrar, né? Não vai conseguir executar porque ele vai ficar preso chamando a mesma função de novo, de novo, de novo, de novo. E aqui eu vou passar um número, porém menos 1. Então o que o JavaScript vai fazer? Vou colocar 10 aqui como exemplo. Vamos executar, só para ver. 10, 9, 8, até 0. O que o JavaScript vai fazer? Aqui eu chamo com 10. Aí ele vai lá e coloca 10 no terminal. 10. Aí 10 é maior que 0? É, 10. Acontece que 10 é maior que 0. Aí ele vai chamar a própria função de novo, porém com 10 menos 1, que é 9. Aí ele chama a própria função de novo com um número valendo 9. Aí ele vai lá e coloca no terminal, console.log 9 aqui. Aí ele vai lá, 9 é maior que 0? Bem, ainda é. E ele continua fazendo a mesma coisa. Chama a função de novo, porém 9 menos 1, ou seja, chama esse mesmo corpo de função, porém com um número valendo 8, e aí ele coloca 8. 8 é maior que 0, aí ele vai lá e chama com 7, coloca o 7, e assim por diante, até dar 0. Legal! E se eu colocar 0 aqui, ele vai simplesmente chamar uma vez só, porque 0 não é maior que 0. 0 acontece que é igual a 0 e não maior, então ele vai chamar isso aqui, mas não vai chamar o corpo desse if. Se por acaso chamar um número negativo, da mesma forma ele vai só colocar o número negativo. E é isso. Isso que eu precisava explicar para vocês sobre funções. A gente chegou a ver até uma coisa aqui mais avançada, só para dar um gostinho. Qualquer dúvida é só falar com a gente, falar no Discord, dar um comentário aí. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!